Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas na TV Brasileira, também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo e a partir de agora vamos colocar em destaque as nossas principais notícias do dia para os comentários dos nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e também Divaldo Ceresini. Aquilo que é destaque no dia de hoje, você vai conferir por aqui. E a gente começa com o destaque dos nossos comentaristas, como é de praxe aqui do programa. Primeiramente, a gente vai com Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você. Olá a todos, mais um dia abençoado para todo mundo e vamos que vamos. Nós temos que destacar hoje, não poderia ser outro destaque realmente, o início das obras da rede de distribuição do biogás, que será originado lá na usina em Narandiba, na usina da Cocal em Narandiba, e chegará até Presidente Prudente. Nós temos elogiado bastante esse projeto, que ele é completamente conduzido pela iniciativa privada e também cobrado os governos para que deem uma solução como esta para os lixões, para que a gente tenha os nossos lixões transformados em centro de gerenciamento de resíduos e, a partir daí, o aproveitamento de todos os resíduos, inclusive do biogás gerado pela combustão do lixo orgânico. Seria, sem dúvida, uma grande fonte de energia barata, mais barata para a nossa região, ainda mais nesses tempos que vivemos, que a energia está tão cara. E por falar nisso, eu gostaria de convidar a todos para visitarem as minhas redes sociais, e quem nos vê em vídeo, está aqui o endereço, ó, tanto no Facebook quanto no Instagram, Divaldo Ceresini, e dê a sua opinião sobre o story que está lá em relação a uma fala do ministro Paulo Guedes, perguntando, né, qual é o problema da energia ficar um pouco mais cara. Então, entre lá, dê a sua opinião também. Muito obrigado. Toque aí, Eudes. Adolfo Padilha, vamos lá, o seu destaque para o dia de hoje. Fala, Eudes, fala, Divaldo. Meus dois destaques bem rapidinho. Primeiro é ver como a agenda do nosso prefeito aqui, Ed Thomas, foi positiva em Brasília. Vários encontros, conquista de emendas, ratificações de outras que estavam prometidas, novas que foram pretensões entregadas e novos apelos e novas oportunidades de a gente ter mais dinheiro do governo federal. O trânsito lá é muito bom, realmente o Ed sabe aprender os caminhos, com o apoio do amigo Naban Garcia, e anda em Brasília como se andasse na Assembleia em tempos de deputado. Tem o respeito de uma boa parte dos deputados, principalmente os de São Paulo, e o Ed realmente caminha muito forte para se fortalecer ainda mais como líder político regional. Vai fazer aí juntamente com o Mozart, que, se eu não me engano, secretário da Presidência da República, um dos caras braço direito do presidente Bolsonaro, um encontro aqui com o pessoal da Unipontal para ver as reivindicações regionais. É disso que a nossa região precisa, é disso que o Oeste Paulista precisa. E o ano que vem está aí, nós precisamos ter nomes para deputado federal, nome para deputados estaduais que moram na nossa região, que sabem os problemas que temos na nossa região. Então você que está me ouvindo agora, pense nisso. Ano que vem é ano de se concentrar. Ano que vem é ano de realmente deixar de ir para a praia, deixar de ter preguiça e votar no nome que mora na nossa região, que é da nossa região, que o Ed com esse trâmite no governo federal, nós com deputados nos representando lá, as coisas podem mudar de forma significativa para a nossa região. Essa é a minha dica. Só mais um detalhe, Eudes. Ontem começou um lobby muito pesado de especialistas do setor elétrico, que agora exigem que Jair Bolsonaro, né, ordene o racionamento de energia, para não agravar a crise hídrica. Qual é o detalhe disso? Esses são os mesmos lobistas que pressionam o Bolsonaro para taxar a energia solar. Você vê como é que é? Toca o programa, Eudes Figueiredo. Ok, olha só, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou o pedido de impeachment feito pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O senador anunciou a decisão ontem. Pacheco recebeu, na quarta-feira, o parecer da Advocacia Geral do Senado, considerando o pedido improcedente por aspectos jurídicos e políticos. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente vai com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Isso não era surpresa para ninguém, né? Isso não era surpresa para ninguém. Aqui eu faço a seguinte reflexão para você que está nos assistindo na TV brasileira
e para você que está nos ouvindo na Prudent News e nas plataformas digitais. Aliás, obrigado, né? Parabéns para nós aqui, para o Divaldo, o Eudes, tem muita gente compartilhando na página oficial da TV brasileira, isso é muito legal. O Pacheco não ia tocar para frente. E olha que ele é um êximo advogado, né? Dizem. Ele é advogado da empresa lá que estourou aquelas barragens. Lembra dessa história? Sobradinho, se não me engano, né? E aí eu só vou fazer a seguinte reflexão aqui para todo mundo que está nos ouvindo. Quem pode investigar membros do STF? É uma. Segundo, eles são invioláveis? Eles são perfeitos? Eles realmente acham que eles estão acima de todos os outros brasileiros? Eles realmente acreditam que eles são especiais porque com indicação política chegaram onde estão agora? Será que se houvesse uma aplicação de provinha, como nós cidadãos comuns temos que prestar para várias coisas, será que quantos estariam lá hoje se não fosse uma indicação política? Então quer dizer, o Pacheco, como o Alcolumbre, sentou em cima não só do pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Existe um abaixo-assinado feito em 15 dias, já tinha mais de 2 milhões de assinatura, bateu acima de 3 milhões de assinatura. E eles não estão considerando isso. Eu desafio aqui qualquer ministro do STF a andar na rua sem segurança. Por que o desafio? Para sentir que a população não acredita neles. Para sentir que a rejeição deles hoje, quiçá, é igual ao PT. Se não for igual ao PT, é um pouquinho menos. Agora, por que isso? Porque ninguém acredita mais. Porque eles se acham supra-sumo. Porque eles acreditam mesmo que eles são diferentes. Que nem alguns imortais da galeria acreditam que eles são imortais. Né? Mas não tem. A lei lá de cima é muito mais forte e vale para todo mundo. Não muda nada. E quando você entrar lá dentro daquela caixinha de madeira, você vai assim, ó, mãozinha do lado, olhinho fechado, não tem jeito que vai deixar nenhum aberto. Entendeu? Ali todo mundo é igual. Do jeito que veio, vai. Agora eu pergunto, quem são eles para acharem que eles não podem ser questionados e até mesmo investigados? Se todos nós podemos. Se todos nós podemos. Essa demonstração do Alexandre de Moraes demonstra aquilo que nós falamos aqui, o rabo preso, o conluio entre as partes. Né? Se o Pacheco acata o pedido de impeachment, ia chover, ia cair Renan Calheiros, ia cair um monte, porque o STF também está sentado em cima dos processos contra eles. É uma troca. Ok, vamos lá, comentando esse assunto, a rejeição do pedido de impeachment pelo Senado, né? O pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Feito por Bolsonaro. Vamos lá, Divaldo Ceresini. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já tinha dado diversos indícios de que esse seria o caminho. Né? Ele engavetou esse pedido de impeachment, que, segundo ele, não tinha nada além de uma peça de campanha política, infelizmente, e ele o fez com o intuito de não continuar causando ainda mais confusão com esse pedido na gaveta, como a gente tanto está acostumado a ver no nosso país, né? Aliás, existem diversos outros pedidos de impeachment de ministros do Supremo na gaveta do STF. O que a gente espera é que esses seres, né, sejam tratados como todos os outros seres e não como seres divinos. Eles cometem erros, cometem equívocos, acredito até que cometam safadezas. E é importante que eles sejam tratados da mesma forma que qualquer outro cidadão comum. O ministro do Supremo não é intocável. Só que também a gente não pode fazer uso político dessa ferramenta. Nós precisamos tratá-la com a seriedade que o brasileiro merece. Porque quando se faz as coisas simplesmente por fazer, se faz mal feito, se cria aversão àquilo que às vezes é tão importante para o povo brasileiro. O governo tem errado muito em suas condutas em relação a esses temas importantes e se preocupado exclusivamente em fazer deles mote de campanha. Foi assim em relação à impressão do voto, que construiu um projeto de lei porcaria, algo que só prejudicaria o processo eleitoral, em vez de tratar a questão com seriedade e construir um projeto bom. Daniel Silveira, o deputado encarregado pelo governo de tocar isso daí, foi extremamente intransigente, impedindo todo tipo de melhoria ao projeto de lei. E eu volto a dizer aqui, um projeto de lei que previa a abertura das urnas na própria sessão eleitoral, portanto, colocando os
mesários que atuam em zonas eleitorais localizadas em áreas dominadas por milícias, por traficantes, em extremo risco, e as eleições também. Um projeto de lei que previa a contagem dos votos exclusivamente aqueles que estivessem em papel em todo o Brasil. Só que isso não aconteceria de forma manual, isso também aconteceria de maneira eletrônica. Portanto, no meu entendimento, também sujeito às mesmas fraudes que ele alega que existem hoje nas urnas eletrônicas. E aí eu volto a dizer, precisamos tratar os assuntos com seriedade e não com molecagem, como, infelizmente, os nossos políticos têm feito. Ok, a segunda notícia desse primeiro bloco é a seguinte: o governo anunciou ontem uma premiação para os consumidores residenciais, rurais, comerciais e industriais que conseguirem economizar energia elétrica. No entanto, as regras do programa ainda não foram divulgadas. A informação foi dada pelo secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira, durante uma entrevista coletiva. Muito bem, vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Olha, todo incentivo é bom. O Brasil passa pela pior seca dos últimos 30 anos, né? Alguns aí vão dizer que é culpa do Bolsonaro também a seca, a pior estiagem dos últimos 30 anos. Quer dizer, o governo só pegou barra pesada. Pega uma oposição política tremenda do establishment, do sistema, e ainda vem essas causas naturais, né, que aconteceu, a pandemia que acontece no mundo todo, essa maior estiagem. Então é complicado. Criar um incentivo sempre é bom, as pessoas têm que incentivar mesmo, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, todo mundo tem que economizar. Eu aqui gosto muito de lidar com água na minha casa, mas já faz 3 semanas ou um pouquinho mais que eu só ligo a mangueira para aguar as 2 árvores que eu plantei na minha casa, de manhã e à noite. Mesmo assim, muito menos do que eu fazia no passado. Minha distração é lavar meu carro, minha distração é lavar minha moto. Também parei. Já que tem um lava-jato que vive disso, vou lá e pago o lava-jato para fazer isso. Faça você também. Quintal, as mulheres aí ficam de olhos abertos com as funcionárias, as mulheres de casa, diminui, joga com balde, aquela mangueira ligada jogando água, tem que parar, não tem jeito, isso é realidade, gente. Não é responsabilidade do governo, não adianta falar, acabou a água porque o governo estadual, ou federal, ou municipal é incompetente. Não adianta, vai ficar sem banho. Então, temos que ajudar sim, colaborar. Faz parte do processo natural, nós estamos em época de estiagem. Uma estiagem que há 30 anos a gente não via. Então, você que está me ouvindo aí de casa, até mesmo os pantufinha, os periquitinhos, vamos economizar água, tá? Isso é para o nosso futuro e é melhor. Ok, vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini. Divaldo, premiação para quem economizar energia é necessário, né? O governo tem já tratado, desde o final do ano passado, a questão da possibilidade de um agravamento dessa crise hídrica, né? Nós temos acompanhado, os nossos reservatórios estão na pior situação já desde muito tempo. E é necessário que a gente tenha medidas muito mais firmes. Nós temos acompanhado sempre essas medidas passivas, né, essas atitudes passivas do governo em relação a essa crise hídrica. E me parece que acabará culminando em breve, em algumas semanas, em uma situação muito grave, tal qual a gente teve lá em 2001. Talvez, se a gente tivesse tido medidas mais efetivas um pouco antes, nós teríamos um resultado melhor hoje. Não digo que hoje a melhor solução seria o racionamento, mas ela pode vir a ser a única solução. Nós não tivemos campanhas incisivas que incentivassem as pessoas a economizar energia, nós não tivemos nenhum tipo de campanha que demonstrasse, por parte do governo, né, de maneira efetiva, qual é a situação da nossa geração de energia. O que nós temos visto, sim, é um aumento cada vez maior da energia elétrica e em breve virá mais. Incentivar as pessoas a economizar energia é muito positivo, é compreensível também, algumas pessoas podem criticar, mas anunciou que vai dar premiação, mas não disse qual é. É natural que ainda não se tenha isso neste momento, mas também não dá para esperar muito mais não. A coisa está ficando muito grave e se essas medidas não forem efetivas, nós seguramente passaremos por racionamento. E lembrando aqui, o exemplo poderia já ter começado pelos prédios públicos lá atrás, quando a crise começava a se aproximar. Agora, ela já está instalada.
Então, em vez de continuar negando a existência de problemas, muitas das vezes que não foram causados pelo governo, nós precisamos reconhecer a existência dos problemas para que nós possamos atacá-los. Está sendo assim agora em relação à crise hídrica e de geração de energia elétrica. Foi assim ano passado em relação à pandemia, e por parte de alguns membros do governo, isso persiste até hoje. Ok, é isso aí. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco de notícias aqui no Entre Linhas de hoje. Voltamos já já com mais 2 informações. Não saia daí. Olá, estamos de volta com Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Olha, o governo de São Paulo disse ontem que vai começar a aplicar a dose de reforço contra a Covid-19, a dose de reforço da vacina, a partir do dia 6 de setembro nos idosos acima de 60 anos no estado. Ainda de acordo com a gestão estadual, a imunização será destinada à população dessa faixa de idade que tomou a segunda dose há pelo menos 6 meses. A vacinação de pessoas com mais de 60 anos será escalonada por faixas etárias, ou seja, pessoas mais velhas devem receber o reforço antes. Vamos lá, falando sobre o reforço da vacina, ou terceira dose, como queiram, os nossos comentaristas. Adolfo Padilha. Sobre o reforço da vacina, a gente sempre precisa reforçar aqui. Como eu disse, a minha responsabilidade aqui, nesse espaço que eu tenho, nas minhas páginas, eu sempre disse, a vacina foi aprovada como de forma emergencial. Não podemos perder esse foco. O que eu quero dizer com isso? Que não se deve vacinar? Pelo contrário. A vacina veio reforçar a cura, e com uma força muito maior do que todas as outras tentativas. Reforçar a cura. Porque os cientistas vê hoje que não adianta dizer da eficiência da vacina ser 100%, porque é pior. O cara toma a vacina e acha que já pode ir para balada. O cara toma a vacina e já acha que não precisa passar mais álcool gel, que já pode ficar por... Não, gente. A vacina reforça isso, a nossa imunidade. Dr. Zeballos, ontem eu estava ouvindo ele, quem já foi infectado tem uma resistência enorme para não se reinfectar. Tem raros casos que estão acontecendo isso. A imunidade para quem já foi infectado é muito forte. A vacina potencializa muito o fato da imunidade, só que não adianta sem os tratamentos preventivos. Então o conselho que eu dou aqui é o seguinte: tome a vacina que seu médico indicar. É isso mesmo. Não vá lá direto tomando, não. Conversa com o médico antes. Vai num posto de saúde, troca uma ideia com o médico que te acompanha, vai no seu médico particular, entendeu? Ou procura ler um pouco mais, mas tome a vacina que alguma pessoa do ramo, né, médico, que sabe o que está falando. Tem uns que não sabem não, tem uns que falam umas bobagens. A gente viu aqui Trem da Morte, eu não vou me esquecer aquilo nunca. Enquanto todo mundo querendo lutar para lutar a esperança, vem um médico fazer um vídeo do Trem da Morte. Quer dizer, né? Psicologicamente, mesmo a vacina não sendo eficiente, psicologicamente ajuda muita gente. Eu sempre disse aqui durante a pandemia, quando algumas pessoas totalmente sem ler nada, só ler manchete, era contra o tratamento precoce ou tratamento preventivo. Uns aqui falavam que tomava água com açúcar, né? Ou limão com água com gás. Olha os absurdos onde já chegou, entendeu? E tá aí, muitos tipos de tratamento agora dando um resultado. O Dr. Zeballos ontem anunciou que o estudo dele foi publicado numa grande revista de circulação científica, né? Muitos lugares usaram, mas a grande mídia não te mostra que as tentativas preventivas, como antecipar o agravamento da doença, funcionou, diminuiu as internações. Então, com a vacina é a mesma coisa, não se iluda. Tome a vacina, se faz necessário. Ouça seu médico, qual vacina você deve tomar. Isso se faz necessário também, é importante. E não adianta, tá vacinado, não acha que pode ir pra balada, não acha que ficou tudo liberado, porque não é. Ainda não é. Tá bom? Essa é a minha dica. Ok, vamos lá, Divaldo Cerezini, para o seu comentário aí sobre a dose de reforço da vacina no estado de São Paulo. Começa no dia 6, né? Esse é mais um capítulo na briga entre o João Dória e o governo Bolsonaro, para ver quem vacina a turma primeiro, né? Então, o ministro da Saúde foi lá anunciar que isso seria feito pelo Ministério da Saúde e o João Dória já correu para dizer que não, ele vai fazer antes. Então, da parte do João Dória, pelo menos, seguramente é aquele anseio que ele tem de terminar primeiro a vacinação e de ser o pai da construção da solução do nosso problema da pandemia pela vacina.
Ele tem muitos méritos, realmente, se não fosse a atitude dele, nós não teríamos a vacina, pelo menos não no nível que nós temos hoje aqui no Brasil. Nós estaríamos ainda tomando ivermectina e cloroquina. Mas ele também não pode perder a razão, né? Nós temos que seguir pelo caminho lógico, pelo caminho técnico, e não pelo caminho meramente eleitoral. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Olha, o ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu a análise da nova denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o senador Flávio Bolsonaro pelo esquema da rachadinha. As chamadas rachadinhas consistem na prática de confisco por parlamentares de parte dos salários de assessores de gabinete. Noronha atendeu a um pedido da defesa de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador. Queiroz questionou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que autorizou a retomada do processo. A suspensão do processo foi divulgada pelo portal UOL e vários sites teve acesso ao despacho do ministro. A gente não vai falar o despacho completo aqui porque é muito longo, né? Mas nós vamos deixar para os comentários dos nossos comentaristas convidados. Primeiramente, Adolfo Padilha. Vamos lá. As rachadinhas continuam por aí. Esse caso da rachadinha, eu sempre digo aqui, não é moral, não deveria ter, mas é sistêmico. E no caso do Flávio Bolsonaro, especificamente falando, a turma dos periquito, a turma das pantufinhas, adora falar só desse caso, né? Só desse caso. Entre denunciar o filho do presidente por rachadinha, 90% ou 99% de todo parlamentar nesse país faz. 90%, vamos pôr, né? Não, eles querem provar que o cara se enriqueceu ilicitamente. Bom, sobre o enriquecimento ilícito, por que a ação não prosperou? Porque as provas foram anuladas, as provas não tinha consistência, repito aqui, não tinha consistência que ele se enriqueceu com isso. Não está dizendo que ele não fez. Tem uma diferença muito grande. Então, baseado nisso, tecnicamente, como aquela juíza que liberou o cara das cuecas, que eu expliquei outro dia aqui, não adianta. Do sítio de Atibaia, desculpa. Não adianta. Entendeu? Tecnicamente, o STF anulou as provas contra o Lula. Isso sim é muito grave, né? Isso sim. Pois o juiz Sérgio Moro, como juiz excelente, em suspeição sobre o julgamento do caso. Então, a juíza só cumpriu o rito técnico-jurídico. Aqui é a mesma coisa. As provas que foram apresentadas já foram dadas sem substância, sem consistência, sem um caminho, entendeu? Mas a rachadinha em si, eu repito aqui, ela é sistêmica. O Randolfo Rodrigues é um tipo de rachadinha. Isso é sistêmico. Enquanto não mudar lá o regulamento dele, né? Enquanto não acontecer isso, vai continuar tendo a rachadinha, entendeu? Aqui, a quinta turma do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, invalidou grande parte das provas iniciais do MP, escutas, quebras de sigilo de forma irregular, enfim, entendeu? Aí o filho do presidente vai lá e compra uma mansão, 6 milhões de reais. Para quem ganha 30, 35 mil por mês, qualquer um levanta esse dinheiro na Caixa. Então é a primeira corrupção oficial, feita através de empréstimo na Caixa Econômica Federal. Haja vista se outros filhos de presidente, não muito lá para trás, demonstrassem como é que eles fizeram fortuna, né? Então você vê que tem alguns caras do mimizeiro, da pantufinha, os periquito, que eles querem achar pelo em ovo. Só isso, mais nada. Dane-se o Brasil para eles. O importante é achar pelo em ovo. Ok, vamos lá. Divaldo Cerezini, me diz aí, as rachadinhas continuam por aí, mas agora o senador Flávio Bolsonaro parece que ganhou aí um alento, né? Esse processo das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, ele vai seguindo exatamente o mesmo caminho que seguem os processos de gente que seguiam, né, antes da Lava Jato, os processos de gente poderosa e enrolada, né? Então, como bem disse o Augusto Aras, na primeira vez em que ele foi nomeado lá Procurador-Geral da República, né, é preciso acabar com o lavajatismo, ou seja, é preciso acabar com o combate à corrupção dos poderosos. Completando a fala dele, e voltar ao bom e velho combate à corrupção. Que é isso que a gente está vendo, né? A pessoa vai lá, faz a farra que fez, e depois tranca o processo aqui, tranca o processo ali, vai de cá, vai de lá, a pena acaba prescrita, e o
o povo pagando a conta. Foi assim tantas vezes com Renan Calheiros, foi assim com Lula, está sendo assim também com Flávio Bolsonaro. Ok, é isso aí. Muito obrigado, Adolfo Padilha, Divaldo Cerezini. A gente vai ficando por aqui com o nosso Entre Linhas na TV Brasileira e na Prudente News 1070. A gente volta amanhã. Grande abraço para todo mundo. Até lá.